intervalo a gente troca ideias e vai longe, né? Essa questão teórica, né? De tu produzir algo, com escrever o teu nome, né? Como se fosse uma poesia, né? A produção laboral como se fosse, né, algo fundamental para ti, né? Embora o trabalho e a relação pessoal, as duas coisas compõem a tua vida, né, Nilton? Mas nós queremos eternizar as coisas, até mesmo na morte, né? A gente fala, por exemplo, túmulo perpétuo. Para que o perpetuar, né? Se a nossa vida é tão curta? O esquecimento é a palavra mais importante, porque não passa de 2 gerações, né? O túmulo fica lá esquecido, só nós alimentamos essa ideia do perpétuo, né? No material. E que necessidade é essa, né? Que faz com que as pessoas queiram se perpetuar, queiram ser presidentes a vida toda, queiram ser um milionário, ter todo o dinheiro. Mostrar o poder, né, Nilton? E uma falta de exame, de percepção, de consciência de que as pessoas para quem nós devemos, em todo caso, nos perpetuarmos, nos aspectos positivos, são quem menos nós cuidamos. Normalmente as pessoas que se perpetuam são pessoas que se dedicaram a coisas estranhas ao essencial, né? São pessoas que dentro de casa não tiveram grandes relações, com os filhos não tiveram grandes relações, não tiveram grandes relações com os amigos, não tiveram boas relações com o próprio corpo e assim por diante. Botaram acento em outras coisas, que de repente até perpetua, mas não era o essencial da vida. Então aí vai da capacidade de cada um ver o que é essencial. O que é essencial para mim? O que é essencial para ti? O que é essencial para o indivíduo que quer morrer sendo presidente da República? De que essência nós estamos falando? De achar que os pensamentos dele são melhores que de todos os outros, que ninguém pensa igual a ele, e luta a ponto de morrer muitas vezes para colocar em prática esses pensamentos, sem se importar com as pessoas que estão mais próximas dele, que é de repente onde ele deveria colocar o acento ou iluminar a relação. De que essência nós estamos falando? Então é isso. Mas é interessante, Nilton, que tu usou a palavra admirar, né? Quando tu gosta de alguém, sim, tu tem que admirar alguém. Sim. Mas leia-se admirar, não uma idolatria doentia, né? Algo... Tu admiras a intenção, o mundo interno, tu admiras a atitude, tu admiras os aspectos positivos da pessoa, tu admiras a capacidade que a pessoa tem de superar, de criar um clima bom ao redor dela, a capacidade que a pessoa tem de abrir espaço para outras pessoas se desenvolverem. Tu admiras a admiração, ela vem daí. Mas é interessante das que a entranhas. Pessoa admira, tem alguns que admiram, mas reconhecem as falhas, porque as pessoas são humanas assim e elas falham. Assim né? Mas outros admiram e não aceitam, né? Daquela outra pessoa que ela pode falhar. Quando tu não enxergas as falhas do outro, isso não é uma admiração, isso é uma idolatria. Tu perdesse a capacidade de julgar. Tu estás tomado, possuído internamente por um sentimento de que o outro corresponde a esses aspectos narcísicos teus. Na verdade, tu está só projetando no outro necessidades narcísicas tuas de ser o melhor, de ser o infalível. Isso é idolatria. Isso é idolatria. Que é doentia. Quando o indivíduo perde a capacidade de se autoexaminar, ele não percebe as complicações do outro. Então, o outro passa a ser o Deus, o próximo de Deus. Na verdade, a pessoa que se coloca, se oferece como Deus, o próximo de Deus, ele está só se valendo de uma doença, de uma fragilidade de quem está na volta dele. A habilidade dessa pessoa é perceber que se ela se oferecer como salvadora, vai existir um monte de pessoa desesperada que vai seguir o caminho dele. Mesmo que seja o caminho mais horroroso possível. Porque são pessoas desesperadas. Claro que o indivíduo está abusando de um transtorno do outro. A salvação é um produto à venda. Então, que tem um monte de gente querendo comprar. Porque vem de histórias de frustrações e carências e complicações terríveis, onde criou um espaço vazio dentro do sujeito que ele sente que ele não é capaz de preencher.
Se ele for um funcionário de fábrica, ele vai se sentir menosprezado, destruído, humilhado, roubado, etc. pelo outro. Independentemente que tenham relações assim, que seja preciso revisar, ter atenção e melhorar isso tudo. Uma vigilância, é evidente que sim. Mas eu me refiro a esse sentimento que quando o sujeito se coloca na relação, ele já se coloca paranoicamente achando que o outro vai roubar, vai explorar. Aí é um sentimento que o indivíduo tem. E ele termina acreditando e construindo essa relação e encontrando alguém que diz: é verdade, o que tu pensas é certo, realmente é assim, todo mundo é assim. Nós temos que modificar o mundo porque o mundo é assim e tu sempre vai ser explorado, eu também fui explorado, as pessoas são exploradas, etc, etc. Quando na vida são trocas. Claro que são trocas que devem ser trabalhadas, cuidadas e arrumadas permanentemente, porque estamos falando de ser humano. Mas essa sensação de perseguição vai da cabeça do sujeito. Da onde vem isso? Vem da história de vida dele. As pessoas que deveriam ter cuidado, mas as nossas organizações de gestão pública, né, elas, de certa maneira, elas ou de uma forma ou de outra, elas vão explorar. Né? Numa economia centralizada, né, quem explora é o Estado, uma empresa, né, quase uma empresa única. Né? E na economia plural, como nós vivemos no mundo moderno, no mundo ocidental, ele tem, aí tu analisa, tu pode dizer que está sendo explorado, ou tu pode dizer que tu vive numa engrenagem, como é o caso da economia centralizada. Né? Aí então, como tu queira. Aí como queira, aí é o sentimento teu, né? Então, aqui nós temos o professor Marcos Cunha, Leandro, já vou responder a tua pergunta, claro, pedindo para nós colocar o celular na horizontal. Acontece que na horizontal o Facebook não dá, exatamente. Ele segue na vertical. Então, com a imagem pequena, nós já fizemos essa experiência. Assim, eu fico mais ou menos meio escondido aqui, eu sou meio... Né? Na verdade, eles querem nos ver mais eu me expor mais aí. Infelizmente, o Facebook não tem essa possibilidade. Se nós colocarmos, como agora estão colocando, que país é o que tu queres, que pede para colocar na horizontal, no Facebook não existe essa possibilidade. Porque ele sempre vai ficar na vertical. Então nós vamos colocar o celular na horizontal e a imagem vai ficar apertadinha. Eu quero ver se tu estás ligado naquilo que eu te perguntei, porque tu já está dando atenção ali. Então, a dupla atenção, eu quero ver eu já esqueci a tua resposta. E a doutora Raquel, psiquiatra em Porto Alegre, também está nos dando um abraço aqui, nos acompanhando, a Raquel Corso, a Renata Newton, sim. No Paraná. O sentimento, né, da gente estar sendo explorado, né? De uma maneira ou de outra, tu pode sentir. Né? Porque quem está administrando o fruto do teu trabalho ou é o Estado ou é a empresa. Né? Uma empresa privada. Agora, acontece que se tu tem por ti uma autoestima elevada e dizer que aquilo ali, tu faz parte daquilo, tu é uma engrenagem naquela máquina, né? Bom, mas aí nós temos conjunto da máquina. Aí nós temos uma complicaçãozinha que é o seguinte, Leandro, nos países sérios, todos os governantes, as pessoas que administram o país e que são funcionários públicos, digamos assim, da sociedade, são pagos para exercerem uma função ali temporária, e deveria ser, e tem que ser temporária para que exista um rodízio de pensamentos, ideias, de pluralização de partidos e tudo mais. Essas pessoas aplicam e exercem sua função com consciência. E todo o dinheiro do Estado é aplicado em melhorias para que o Estado cada vez fique melhor, tenha mais possibilidades, gere mais emprego e administre as coisas positivamente. Consequentemente, o salário dessas pessoas cada vez vai sendo melhor. No caso da Suíça que nós damos aqui, o salário mínimo da Suíça é quase 10 mil reais. Salário mínimo, quase 10 mil reais, é 9 mil e poucos reais. Por que a Suíça tem um salário mínimo de 9 mil e poucos reais, na França 2 mil e poucos reais, e nós temos um salário mínimo de, com todos os contos, 800 e poucos reais? Porque não fomos cuidados. Porque as pessoas estão mais preocupadas em roubar, botar dinheiro na cueca, botar dinheiro na mala, botar dinheiro dentro do apartamento, é o que aparece, fora os bilhões ou trilhões que estão esparramados por aí, fazendo obras em outros países e tudo mais. Não aplicaram no nosso país. Então, aí nós temos o problema do salário baixo. Quando surge o problema do salário baixo, as pessoas se magoam, se ressentem, que aquilo que elas ganham não é suficiente para viver a vida, não preenche os 30 dias do mês. E com razão. Só que aí começam a protestar com o indivíduo, o dono, que gera o trabalho dele. Que em parte tem razão também, porque as pessoas não são generosas. O ser humano não é generoso por natureza.
exige o policiamento. Mas as pessoas que deveriam policiar e instigar o crescimento estão pensando em roubar. Então, tu tens um feedback que vai se alimentando negativamente, que não dá saída para quem é mais carenciado, mais necessitado. Tem pessoas que tu tens que pensar por elas, porque elas não têm a cabeça, não têm a cultura, não têm as ferramentas necessárias. Se tu fizeres uma caixinha de ferramenta, vai ter um rolinho de arame e um alicate ali dentro, no máximo. A pessoa não tem as ferramentas necessárias para poder pensar o que nós estamos pensando. Então, as pessoas de bem deveriam pensar bem para essas pessoas. Investir, criar, não roubar, ter uma boa saúde, uma boa educação, uma boa... Acho que isso que faz a mudança é a educação, né, Nilton? Então, a capacidade tem, às vezes mas ela não existe. Ela não tem instrumento de educação, então, conhecimento para poder... Serão necessárias várias gerações Sim. culturalmente modificadas para que lá adiante alguém diga, não, esse governo não serve, isso eu não quero, esse meu emprego não serve, eu vou buscar outro, eu vou me capacitar, eu vou montar uma estratégia de vida, construindo coisas para que daqui 10, 15, 20 anos eu possa ter uma vida diferente, etc., como todo mundo faz, como a maioria das pessoas que pensa faz. Sim. Mas essas pessoas não têm condições de pensar, e essas pessoas é a grande maioria. Então, os indivíduos que são contratados temporariamente para exercerem a gestão do município, do estado e da federal, têm a obrigação de fazerem isso. Mas essas pessoas há décadas não estão fazendo isso. Estão só se preocupando em roubar. Cada vez mais e mais. Bom, chegamos ao ponto de falar de quadrilha. Então, é uma quadrilha contra a outra já, para ver quem é que rouba mais. Os partidos se transformaram em quadrilhas. Então, perderam, na essência, essa capacidade de pais preocupados com seus filhos. Todo pai de família pensa, bom, vou botar meu filho numa escola, vou ver o que ele gosta de fazer, eu vou tratar de orientar, de organizar, para que quando ele cresça, ele possa ter uma profissão, possa ter uma ética, um bom caráter, possa buscar uma pessoa legal para construir a vida. Isso são estratégias planejadas dentro do ambiente da casa. Essas pessoas não pensaram em nada. Essas pessoas simplesmente, há décadas, vêm preocupados em saquear, em roubar, Estamos falando de quê? Bom, o resultado é que, evidentemente, as fábricas, as empresas, o prestador de serviço não vai conseguir um ambiente favorável para que ele se desenvolva de forma adequada. E, além do mais, não há um controle adequado, porque existe negociação o tempo todo entre o sindicato de um do outro. Só tem isso. Os ditados populares são interessantes, né, que fazem pensar. Tem um ditado que diz, né, em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Isso aí é uma realidade, né, Nilton? Às vezes tu estás brigando, né, mas estás brigando porque tens dificuldade. No momento que a economia anda, já não discute mais. Estás vivendo bem, né? Isso passa a ser secundário. É o sapato apertado. E aí, se o sapato dele está folgado, ele não se preocupa se o outro está rengueando ou está claudicando. Porque se o meu sapato folgou, é sinal de que está legal para todo mundo. Todo mundo está folgado. Não, é só o meu está folgado. Claro. As pessoas não olham umas pelas outras, claro. Não se cuidam. Cada um se preocupa com o seu próprio umbigo. Viu como iniciamos o programa? De que uma relação de amor exige um cuidado? Eu tenho que cuidar minha mulher tem que me cuidar, eu tenho que cuidar meus filhos têm que me cuidar, cada um desde a sua posição. Meus amigos, se um amigo meu não me cuida, me faz proposta indecente, está o tempo todo preocupado em mais tirar do que dá, não serve, ele não é meu amigo. Ele é um conhecido. Agora, as pessoas vivem assim. Se eu resolvi meu problema, se eu ganho bem, trabalho bem, tenho dinheiro para passar todo o meu mês tranquilamente, eu não me preocupo mais com o outro. Eu me preocupo só comigo. Bom, isso faz com que a sociedade tenha esse caminho claudicante, assim. Bom, grato pela tua vinda. Aliás, hoje o programa foi o programa do José Nilton. Eu tive a minha parte. Com certeza, tu propusesse o tema, tu fizesse as perguntas. Mas nós voltamos no próximo sábado, né, e agradecendo aí as manifestações, né, e algumas perguntas que foram trazidas, a gente amplia no próximo, pode ser? O Marcos Cunha está perguntando por que nós não sugerimos algumas leituras psiquiátricas para as pessoas em casa e tudo mais. Não sugerimos porque o simples fato de informar uma pessoa, desde o ponto de vista da leitura científica, não traz benefício nenhum. Traz o ponto de vista da cultura, que o indivíduo possa se enriquecer culturalmente sabendo mais sobre determinado tema, mas não tem efeito curativo, nem esclarecedor, no sentido de... porque a pessoa vai fazer uma leitura literária, sim, de algo que é mais complexo. Mas eu tenho para mim, se ele ler bons autores da filosofia, Nilton, né,
ele amplia a sua leitura de mundo, né? Da filosofia, da economia, claro. da administração, da literatura em geral, porque as ideias que as pessoas vão embutindo naquilo que escrevem podem ser boas e ruins. Eles têm que escolher pessoas de boa cabeça. Claro, é interessante não se deixar contaminar, porque às vezes tu lê só um autor, né? Tu fica contaminado por aquilo. Uma poesia pode nos fazer pensar com profundidade. Ler sempre o antagônico, né? Se tu lê o Adam Smith, tu lê Hegel, né? Lê Marx, né? Que ele é um antagônico, né? Para tu ler as duas coisas, para tu ter tu tira a tua própria conclusão. Um exemplo, né? No caso de política. Bom, concluímos assim, vem aí o Sérgio Cabral, voltamos no próximo sábado. Só um segundinho, e respondendo o Marcos e as pessoas de casa, Marcos Cunha e as pessoas de casa. A forma mais eficiente que tu tens de poder te enriquecer com o que o outro oferece é tratar de ver, não importa quem seja o autor, mas ver se ele é uma boa pessoa. Que ideias ele passa, como é que ele vive. Puxa, Nilton, quantos escritores têm uma vida difícil? Então. E nós cultuamos e até valorizamos pessoas que tiveram na sua vida coisas difíceis. Então, né, cuidado. Deixamos para pensar.